Pai, queremos te agradecer por todas as coisas, queremos te agradecer por esse dia, queremos te agradecer pelo privilégio de estarmos na tua casa, podendo ouvir a tua palavra, podendo te louvar, te adorar. Pai, queremos pedir para que esse momento, o teu espírito de sabedoria e revelação venha sobre nós, para que possamos compreender as tuas escrituras. Fala conosco, nos inspira, nos edifica, nos consola, traga algo novo para nós. É o que pedimos hoje, em nome de Jesus. Amém e amém. Gente, quem aqui já chegou numa sala de cinema, vou ver um filme, né? Vou para o cinema ver um filme, aí chega lá no cinema, lá no shopping, e percebe que o filme ia começar 13h, só que é 13h10. Quem já passou por isso alguma vez? Ninguém? Vocês são tudo... Todo mundo, né? Acho que já passou por isso, né? Minha esposa gosta de correr o perigo, né, amor? Geralmente a gente está sempre aí nos perigos dos horários, sempre bem próximo do que foi marcado, né? Do que foi marcado. E eu lembro que uma vez, eu acho que foi até com a Letícia, com o Léo, com o Luan, a gente foi para o cinema um tempo atrás, eu, a Lorena, os meninos, e a gente chegou lá, não sei se vocês lembram, já estava na hora do filme, né? E aí a gente foi comprar pipoca, e aí a Lorena, já vai começar o filme, vamos correndo, aí chegamos lá, estava no trailer, vocês lembram disso? Deu tempo de a gente assistir o filme todo, né? Desde o início. Gente, aqui, João Batista, ele começa a pregar, como fala no verso 1, né, Mateus 3:1, naquele dia surgiu João Batista, e ele pregava lá no deserto da Judéia, e ele dizia assim: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Então olha só, gente, o filme vai começar, está próximo de começar, vamos, corre, não é assim? Aqui João Batista ele está falando isso, gente, se arrependam, porque o reino dos céus está para chegar, está próximo, vamos, corram, vamos, se arrependam, vamos. Não é isso que acontece aqui? Ou não? O que vocês acham? Sim, é isso que acontece, né? E aí eu quero que vocês imaginem agora como é que é João Batista, só para vocês entenderem aqui a peça. Vamos lá para o verso 4. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhoto e mel silvestre. Rapaz, esse cara devia ser muito engraçado. Imagina um cara bem magrinho, porque se alimentar de mel e de gafanhoto todo dia. Obeso não era, né? Imagina um cara bem magrinho, com uma sopa de pelo de camelo e um cinto de couro na cintura. Falando assim: gente, se arrependam, porque o reino dos céus está próximo. Gente, se arrependam, porque o reino dos céus está próximo. Ei, está vindo um rei aqui, está vindo um reino diferente, tem um rei diferente. Se arrependam, porque esse rei está chegando, esse reino está chegando. Amém? Todo mundo comigo aqui? Não percam essa oportunidade de entrar no reino dos céus, se arrependam. E aí, gente, passou um tempinho, né? A gente está em Mateus 3, vamos lá para o 4:17. Hoje a gente vai ler bastante Bíblia, inclusive o livro de Mateus. Para quem não leu o livro de Mateus, hoje vai entender o livro de Mateus, legal, gente. De fato. Eu procurei não cantar muito alto, para não ficar rouco, mas aí comecei a falar, já estou roucão já. Mas vamos lá. Mateus 4:17. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. É assim que Jesus começou a pregar? Não. Gente, se arrependam, porque o reino dos céus está próximo. Espera aí, a gente não viu João Batista falando isso? Não vimos? Agora a gente está vendo Jesus
falar isso. Quem aqui crê em Jesus? Real, de verdade. Todo mundo aqui crê em Jesus, senão ninguém estaria aqui, não é verdade? Se você estiver aqui e falar, eu não creio em Jesus, cara, o que você está fazendo aqui? Não sei, né? Todo mundo aqui crê em Jesus. Agora, Jesus começa a mensagem dele, começa a pregar, as primeiras pregações de Jesus arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Aqui, gente, o livro de Mateus todo, e eu quero mostrar isso para vocês hoje, eu creio que o Espírito quer nos mostrar hoje, que na realidade, a centralidade da mensagem de Jesus Cristo foi o reino dos céus. Quem já viu Forrest Gump, o contador de histórias, o filme? Gente, Forrest Gump tem um cara chamado Bubba. Quem lembra do Bubba aqui? Quem não assistiu, perdeu, vai perder a referência toda, não vai entender nada. Depois assista um filme. Quem lembra do Bubba? O Bubba era o amigo do Forrest Gump, não era? E o que o Bubba fazia? Qual era a palavra que o Bubba mais falava? Quê? Camarão. Ele vinha de uma família que era de pescadores de camarão, então tudo que ele falava tinha a ver com camarão. E aí é engraçado que tem uma parte que eles estão limpando o chão, ele fala, tem camarão frito, tem camarão à milanesa, tem camarão com massa, tem camarão não sei o que, aí passa eles estavam no exército arrumando as armas, tem camarão não sei o que, tem camarão não sei o que, aí eles estão no ônibus, camarão não sei o que, camarão não sei o que, o Bubba só falava de camarão, o tempo todo falando de camarão. E aí para quem já foi na Disney, na Universal Studios, tem lá um restaurante do Bubba Gump, que vende camarão, né? Agora o interessante aqui nessa história de Jesus, é que na história dele, na caminhada dele aqui na terra, ele não falava camarão, mas ele falava reino. Reino, 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 reino e reino. Gente, a mensagem central de Jesus foi, existe um reino que não é aqui da terra. Está vindo um reino diferente. Tem um reino onde não tem doenças. Tem um reino onde a paz é que governa. Tem um reino onde o Deus é o próprio sol. Jesus começa a falar desse reino. E a gente vê aqui que lá em Mateus 4, Mateus evidencia, falando que Jesus começou a pregar, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Todo mundo comigo aqui? Então as primeiras pregações de Jesus foi sobre reino. Então João Batista e Jesus pregavam assim, nós temos boas notícias. A gente tem uma boa notícia, e a boa notícia é que está chegando um reino diferente, está chegando um governo diferente, temos boas notícias, está chegando um reino. Vamos lá para verso 23, 4,17, agora 4,23. Jesus percorreu toda a região da Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino. Evangelho significa boa notícia. Então toda vez que eu leio evangelho, eu entendo que é uma boa notícia. Aqui Jesus percorreu toda a região da Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando a boa notícia do reino. Todo mundo comigo aqui? Agora imagina Jesus aqui em Manaus, lá no Zumbi. Ele entra numa igreja e ele vai pregar o evangelho Gente, eu sou igual a IBGE, eu pergunto, vocês respondem, amém? Então vamos lá, pregando o evangelho Aí imagina Jesus indo lá para Ponta Negra, chega lá na Ponta Negra, ele entra numa igreja, ele vai pregar o evangelho Aí ele vem aqui para o Campos Elíseos, e vem aqui na nossa igreja, ele vai pregar o evangelho Então gente,
A mensagem central de Jesus foi o evangelho do reino, a boa notícia do reino. Todo mundo comigo aqui? Vocês não estão entendendo nada, vocês estão tudo com sono. Hoje eu tô alegre, gente. Vamos se alegrar junto aqui. Então, gente, Jesus começa a pregar a chegada de um novo reino. E aí, à medida que ele vai pregando sobre essa boa notícia do reino, ele começa a falar para as pessoas como que funciona esse reino, qual que é a dinâmica desse reino. Então vamos lá, a gente está no Mateus 4 aqui, certo? 4, 23. Agora vamos lá para Mateus 5, verso 1. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte e sentou-se. Imagina a gente num monte. Tem um monte aqui em Manaus? Conhecido? Qual é o nome do monte daqui de Manaus? Ah, não sabe? Então não é conhecido. Monte das Oliveiras é um monte daqui de Manaus? É. Então imagina Jesus no Monte das Oliveiras aqui em Manaus e nós estamos tudo lá. É um bairro, gente, é um bairro, não é monte. Tá vendo? É um bairro. Tem um morro da Liberdade aqui, não tem um morro? Tem um morro. Mas é um morro, eu já trabalhei ali, eu tenho que descer um negócio ali cabuloso, inclusive. Mas vamos lá. Imaginem uma montanha, pronto, não tem aqui, mas imagine uma montanha. E aí Jesus está em cima dessa montanha, não é uma montanha muito alta, porque senão a gente não consegue nem ouvir Jesus, é uma montanha um pouquinho baixa. Jesus sobe nessa montanha e todos nós estamos embaixo dessa montanha, ouvindo o que Jesus tem a dizer. E ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte e sentou-se. Os seus discípulos aproximaram dele, verso 2, e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurado os pobres de espírito, pois dele é o reino dos céus. Então, gente, Jesus ele sempre vai apontar pro reino. O reino é físico? É aqui na terra o reino? É espiritual. Ponto 1, gente, se vocês tiverem caderno, anotem. Jesus, a Bíblia, os ensinamentos de Cristo não tem a ver com coisas terrenas, mas tem a ver com coisas espirituais. Ele sempre vai falar de coisas espirituais. Quando a gente for ler a Bíblia, a gente não vai ler a Bíblia de uma forma terrena. Porque se a gente ler aqui, bem-aventurados os pobres de espírito, agora todo mundo vai ter que ser pobre se for de uma coisa terrena. Vocês percebem? Todo mundo vai ter que ser pobre, e não é isso que ele está falando aqui. Mas ele está falando de uma pobreza de espírito, pois deles é o reino dos céus. Então você vê que Jesus começa a montar uma dinâmica de como funciona o reino dos céus. Quem entra, né? Vamos ver aqui mais para frente aqui, como é que ele fala. Vamos lá. Verso 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Então aqui Jesus, ele começa a citar como que acontece para você herdar esse reino, como é que faz para você entrar nesse reino, qual que é a porta que você vai abrir para entrar nesse reino. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Não é que, agora eu quero ser perseguido para entrar, não é isso, gente. Mas quem tem ouvidos ouça, amém? Quando Jesus ensina a orar, quem conhece essa história que Jesus ensina os discípulos a orar? Vamos lá, Mateus, verso 6, 9. Vocês devem orar assim: Pai nosso, é pai meu pai, papai, é pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Percebe que Jesus está igual ao Buba, falando de camarão, reino, 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 reino. E a gente vai ver que ele vai fazer isso, vamos ver até onde vai essa história. Então venha a nós, venha o teu reino.
Ou seja, venha ser rei. Venha ser rei de nossa vida. Venha ser rei dessa comunidade. Venha o teu reino. Amém? Então, outra coisa, se ora, eles começaram falando assim, arrependa-se, pois o reino de Deus, o reino dos céus está chegando. Agora ele fala que para a gente orar, a gente deve pedir o reino dele. Então deve ser um desejo nosso estar no reino de Deus. Nós devemos pedir. Deus não vai estabelecer seu reino igual o mundo estabelece, dominando as coisas. Nós precisamos decidir e pedir, venha o teu reino. Você vai na casa de alguém, se você não é convidado? Tem uns que vai, né? Tem uns que vai. Mas geralmente você não vai na casa dos outros sem ser convidado. Eu pelo menos sou assim, se você não me convidar, eu não vou me convidar nem na sua casa. Amanhã, inclusive, eu recebi um convite especial da minha querida irmã Lide para estar lá na casa dela, glória a Deus. Vamos jantar lá umas paradas top que eu sei que o Rafa vai fazer. Mas aqui, Deus, para Ele ser rei da sua vida, você precisa pedir. Ele não vai entrar dentro de você, Ele não vai ser rei de você se você não pedir. Amém? Então vamos lá, então Jesus aqui deixou para a gente que a gente deve pedir, né? Venha o teu reino. Lá no verso 33, lá embaixo, vamos lá, 6:33. Jesus fala, aí começa, quem aqui considera que Jesus é o nosso mestre? Amém? Olha o que Jesus fala, busquem pois, em primeiro lugar, o reino de Deus. Então, além da mensagem dele, ele falar de reino o tempo todo, ele está ensinando para nós a buscarmos primeiro o reino dele. E ele garante, depois a gente vai ler esse texto todinho, mas aqui ele garante que todas as coisas que nos preocupam, quem aqui tem boleto para pagar? Todos nós temos boleto, e os boletos é o que nos preocupa, não é verdade? Se a gente vem em cima, ele está falando dos boletos que nós vamos pagar. Ele está falando assim, ó, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todos esses boletos vão ser tudo pago, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Gente, a gente ri, mas essa é a dinâmica de um cristão. Não é que a gente vai virar tudo vagal, né, para não falar o nome completo, não vou mais trabalhar, agora eu vou buscar só o reino de Deus, e não vou mais trabalhar, não é isso. Mas onde está o seu coração? Onde está o nosso coração? Se eu acordo pensando em dinheiro, em pagar boleto, e vou dormir pensando em dinheiro, meu coração não está em Deus. A primazia não é Deus. O primeiro lugar não é encontrar o reino de Deus, mas é encontrar, pagar os nossos boletos. Vocês estão entendendo, gente, o que a gente está falando aqui? Então Jesus ensina, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vão ser acrescentadas. A gente vai ler mais com calma esse texto, porque é polêmico esse texto aqui, né? Vamos lá. Lá em Mateus 7, vê que a gente está indo 3, 4, 5, 6, 7, vamos lá, Mateus 7, 21, Mateus 7, 21, diz assim, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, gente, outra coisa aqui, não adianta a gente vir aqui para a igreja e falar, Senhor, Senhor, nós te adoramos, em seu nome, não adianta, se nós não fazemos a vontade do nosso Pai. Essa é a dinâmica do reino.
Irmão Adriano, você tem uma empresa, não tem? Não tem uma empresa, você, Adriano? Mari? Quando vocês vão contratar um funcionário, é a dinâmica do funcionário ou é a dinâmica da empresa? Da empresa. O reino dos céus, quem que monta a dinâmica? É Deus. E Deus diz: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas na dinâmica de Deus, como é que faz para entrar nos céus? Aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, gente, não adianta a gente querer fazer do nosso jeito, da nossa forma de pensar. Existe uma dinâmica para entrar no reino dos céus. E Jesus mostra isso. Vamos lá, mais um. Hoje a gente vai ler Mateus todinho, gente. Vamos lá. Jesus envia seus discípulos para pregar. Vamos ver isso aqui, Mateus 10, 5. Olha o que fala Mateus 10, 5. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem em nenhuma cidade dos samaritanos. Verso 6. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. 7. Por onde for, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Então o que acontece agora? O primeiro a pregar sobre isso foi João Batista, que aí eu e o Luan aprendemos ontem, né, Luan? Que não é João Batista o sobrenome, né, Luan? É João o Batista, né? Foi o Luan, né, Léo? Por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Então, a primeira pessoa que prega sobre a mensagem do reino é João Batista. Depois vem Jesus. E aí Jesus vem e agora ele passa para os 12. Ó, vocês têm que pregar o reino também. Então imagina o Buba arrumando 12 caras. Vocês vão falar tudo de camarão agora. Camarão, 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 camarão. É assim que funciona? É aqui que está, é isso que está dizendo aqui a Bíblia. Que Jesus chega e fala: agora vocês vão falar do reino. Falar do reino. A minha mensagem central é do reino. Então preguem a mensagem: o reino dos céus está próximo. Todo mundo aqui, gente? Agora vamos lá, Mateus 13, verso 11. Atenção agora, hein, gente? Agora é... Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, não entendeu. Vamos lá, atenção. Mateus 13, 11. Jesus responde aqui. Vamos voltar para o 10, por favor. Os discípulos aproximaram-se dele, no caso de Jesus, e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Todo mundo aqui sabia que Jesus falava com o povo por parábolas? Os discípulos perguntam para Jesus: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios... Opa, vamos lá para o 10 de novo, desculpa. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que fala ao povo por parábolas? Nós sabemos que Jesus fala por parábolas. Agora, por quê? Aí tem gente que acha que Jesus falava por parábolas, que era para todo mundo entender. Alguém já aprendeu desse jeito? Eu aprendi assim. Eu aprendi que Jesus falava por parábolas para todo mundo entender. Mas não é o que diz esse texto. E vamos entender isso. Verso 11. Jesus respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas não a eles. Gente, o conhecimento dos mistérios do reino dos céus foi dado aos discípulos, foi dado a nós. Amém? Foi dado aos discípulos. Nós obtemos o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Quem que é esse eles? Como? Eu não creio em Jesus. No caso aqui é a multidão, né, que estava lá.
ninguém entendeu nada. Ninguém entendeu nada da parábola que Jesus contou aqui. E a questão é que para quem é discípulo de Jesus, é dado a nós o conhecimento dos mistérios do reino dos céus. E a grande questão aqui, gente, o que é mistério? Será que o mistério é isso que é o mistério, gente? Vamos falar em mistério, como falamos, mistério. Gente, mistério é algo que é incompreensível, que não se consegue explicar ou desvendar. É um enigma. Mistério é um enigma. Já viu pessoas misteriosas, enigmáticas? O Luan falou que é a Letícia aqui, ó. Pessoas cheias de mistério, cheias de enigma. Já viu isso? Coisas ocultas. O que Jesus está falando? Vocês foi dado o conhecimento das coisas ocultas, dos enigmas do que é do céu. A vocês foi dado isso, o conhecimento desse enigma. É igual a gente fazer um vestibular e tirar 10 no vestibular. A gente sabe, a gente tem o conhecimento dos enigmas. Agora o verso 12, vamos ver o que está no verso 12. Pois ao que tem o conhecimento, mais lhe será dado, ou seja, mais a gente começa a crescer nesse conhecimento, e terá em grande quantidade. Então quem é um discípulo de Jesus tem o conhecimento, mas ainda vai ter muito mais, em grande quantidade. Agora, ao que não tem, até o que tem vai ser tirado dessa pessoa. Todo mundo comigo aqui, gente? Está de boa para todo mundo? Devagar, tranquilo. Vamos lá. Aqui, gente, a gente precisa ter uma grande atenção. Porque a gente pensa que o que a gente já conhece é o suficiente. Porém aqui, o que Jesus fala é que nós vamos ter mais revelação dele. Deixar a criançada passar aí. São uma bênção. Delas é o reino, como fala a Bíblia, né? Vamos lá. Vocês estão entendendo mesmo, gente? Está tranquilo para todo mundo? Vamos lá. Gente, a gente precisa valorizar o conhecimento que Deus tem nos dado. E saber que Deus tem mais para nós. Nós precisamos valorizar a revelação que Deus tem dado para nós. E precisamos querer mais. É dado a nós. Não é errado você procurar em outros lugares. Mas, gente, o melhor lugar para você ter mais conhecimento é a Bíblia. Não são os pregadores, não são teólogos. Você pode aprender com todos eles, mas Deus tem algo para nós, que Ele revela através do Espírito Santo, e a gente só vai conseguir entender e conhecer mais à medida que nós temos revelação. A quem tem, mais lhe será dado. Então existe um fato aqui, eu preciso ter uma revelação de Jesus. Se eu não tenho essa revelação, como diz ali, até o pouco que eu tenho vai ser tirado. E a grande questão aqui para nós hoje é que Deus quer nos dar a revelação de quem Ele é. Deus quer nos dar a revelação do que Ele faz. Deus quer nos dar a revelação da obra dEle, do caráter dEle, de quem Ele é.
E Deus quer nos revelar o reino dos céus. Glória a Deus. Então vamos lá. Mateus 13:19. Olha agora, gente. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, ou seja, galera, se vocês não estão entendendo aqui hoje, olha o que acontece, presta atenção. Quem ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem. Quem que é o maligno? Satanás. O maligno vem e arranca o que foi semeado do seu coração. Este é o caso da semente que caiu à beira do caminho. É a parábola que ele falou antes, que a gente nem leu aqui. Porque o assunto não é a parábola, mas é a mensagem do reino, amém? A grande questão aqui é que tem pessoas que escutam, que ouvem a mensagem do reino, mas não entendem. Porque estão pescando aqui enquanto a gente está falando. Está pensando lá na comida, lá meio-dia, né? Está chegando meio-dia, está pensando na comida. Não está ouvindo o que a gente está falando, gente. Ouçam. Se tiver muito com sono, vai ali, beba uma água e volte. Mas preste atenção. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado no seu coração. Este é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Então a gente entende que a semente que ele está falando aqui é a mensagem do reino, amém? Verso 20. Quanto à semente, ou seja, a mensagem do reino, que caiu em terreno pedregoso, este é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Estou vendo alguns falsos assim, ó. É isso aí, ó. É isso aí que ele está falando mesmo, é isso aí. Recebe com alegria. Verso 21. Contudo, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandona. Ou seja, está recebendo a palavra aqui, cara, é isso aí. Mas aí quando você vai para lá para o mundo, para o seu trabalho, chega alguém e fala assim, cara, tudo que está na Bíblia é retrógrado. Aí tu fala, realmente é. Realmente é retrógrado, não serve para mim. Abandona. Isso acontece com muita gente, de verdade. Isso aí é balela. Cara, crente é tudo quadrado, não faz nada. O que eu mais ouço é isso. Já ouviu falar que crente não faz nada? Fica dando dízimo para o pastor, já viu essa? Fica dando dízimo para pastor, para que você fica dando dízimo para pastor? Já ouviu essas coisas? Aí você, realmente, nada a ver esse negócio. Aí você ouve a mensagem do reino com alegria, mas quando tem alguma tribulação, ou alguma perseguição por causa da palavra, logo abandona ela. Vocês percebem como a mensagem do reino ela pode sair de nós? É fácil sair de nós, qualquer distração vai sair de nós. Verso 22. Quanto à semente que caiu entre os espinhos, este é o que ouve a palavra, mas as preocupações desta vida e o engano das riquezas sufocam a palavra e ela se torna infrutífera. É aquele que também está ouvindo, ele ouve a palavra, está aqui assim, é isso mesmo, está ouvindo a palavra do reino, a mensagem do reino, cara, top isso aqui, cara, a partir de hoje, domingão, a partir de segunda agora eu vou ser um homem de Deus, entendi a mensagem do reino, entendi que a mensagem de Jesus é a mensagem do reino, que o reino de Deus é quando eu entendo quem Jesus é, e agora eu vou deixar Jesus ser o rei da minha vida, entendi. Aí chega a segunda-feira, aí vem os boletos para pagar, aí vem as preocupações dessa vida, tem uns meninos para cuidar, Jesus, tem uma casa aqui que está toda bagunçada, eu preciso arrumar essa casa, eu não estou dando conta, cheio de louça para lavar, banheiro sujo, misericórdia, começa, daqui a pouco esqueceu da mensagem. Acontece isso com você? Acontece comigo às vezes, acontece. E aí o que acontece? As preocupações dessa vida, o engano das riquezas. Outro ponto, a pessoa ouve aqui tudo que a gente está pregando. Senta aí, Léo, senão a pessoa não vai entender a mensagem. Senta aí. As distrações fazem a gente perder o foco. Preste bem atenção, gente. Quando a gente ouve a mensagem do reino, a gente até entende, ouve, entendeu.
Mas aí eu quero construir a minha vida, eu quero ser promovido, eu quero ganhar dinheiro, eu quero sustentar os meus filhos. E aí chega a segundão, acabou as coisas de Deus, acabou a mensagem do reino. Eu vou trabalhar para ganhar dinheiro. Aí o que acontece? Se torna infrutífero, não dá fruto. Por quê? Porque o pensamento está todo no trabalho, o pensamento está tudo em ganhar dinheiro. Estou dando um exemplo, tem vários aqui, estou dando um exemplo. E gente, o que eu estou vendo de gente que ouve a mensagem domingo após domingo e é infrutífero, porque está com o pensamento longe da mensagem do reino, se torna infrutífero. Amém? Estão entendendo mesmo, gente? Quanto à semente que caiu em boa terra, é o caso daquele que ouve a palavra e a entende. Este produz uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Ou seja, essa pessoa que entendeu a mensagem do reino, ela ouviu e entendeu. Agora eu preciso mudar algo em mim. E a partir de hoje, eu sou algo diferente. Através dos frutos a gente vai conhecer essas pessoas. É através de fruto que a gente conhece. A pessoa começa a dar frutos. Dá um moranguinho aqui, dá uma maçãzinha aqui, daqui a pouco tem uma melanciazona aqui. Não é, irmão Joel? Irmão Joel curte uma melancia, eu gosto também, irmão Joel. É nóis. Começa a dar fruto, gente. Agora, quando a gente não entende, aí acontece esses 3 casos que a gente viu aqui. Vocês estão entendendo a mensagem hoje? Vamos lá, a gente já está indo para o final da mensagem. Lá em Mateus 13, ainda, Mateus 13, gente, verso 44. O reino dos céus é como um tesouro escondido e em um campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo, então cheio de alegria foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Então, gente, quando a gente ouve a mensagem do reino e a gente entende a mensagem do reino, a gente encontra algo que a gente é capaz de vender tudo o que a gente tem pela mensagem do reino. Vocês estão comigo aqui? Vamos lá, mais adiante, deixa eu ver aqui qual que é o verso. Ainda no 13, verso 31, vamos voltar um pouquinho. Mateus 13, 31. Jesus contou-lhes outra parábola. Qual que é a parábola aqui? O reino dos céus se assemelha a um grão de mostarda. Depois leiam isso daí, porque a gente não vai falar não. Agora vamos passar mais para frente, né? Porque senão a gente vai passar aqui Mateus todo falando do reino, né? Vamos ir mais para frente, vamos lá para Mateus 24, verso 12. Aqui, gente, só para vocês entenderem, Jesus está falando do final dos tempos. Mateus 24 vai falar do final dos tempos, amém? Aí olha o que Jesus fala aqui no final dos tempos. Por causa do aumento da iniquidade, o amor de muitos esfriará. 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, então virá o fim. Ou seja, a mensagem do reino não é para aquela época, é para todas as épocas até o fim. Então a mensagem do reino é para nós hoje. Glória a Deus. É para nós, a mensagem do reino tem que ser algo falado por nós, tem que ser pregado por nós. Tem que ser pregado por nós. E a gente às vezes está falando de tanta coisa, menos do evangelho do reino. A mensagem do reino é uma mensagem que é pregada até o fim. Aí, gente, mais para frente, né, a gente vai ver que Jesus foi crucificado, foi morto,
Aí ele ressuscitou. Vocês creem que Jesus ressuscitou? Amém, né? Eu creio que Jesus ressuscitou. Aí eu acho que esse papo de reino acabou, não acabou? Não. Mas vamos lá para Atos capítulo 1, verso 3. Depois do seu sofrimento, depois do seu sofrimento significa o quê? Que Jesus sofreu ou morreu, certo? Depois disso, Jesus apresentou-se a eles com muitas provas indiscutíveis de que estava vivo, aparecendo-lhes por um período de 40 dias, nos quais falava acerca do reino. Então Jesus ressurreto passou 40 dias falando acerca do reino de Deus. Então, se tem uma coisa que Jesus gosta de falar é de reino. E a palavra reino tem que estar conosco também, gente. Porque reino, o reino de Deus é primazia em nossas vidas. O reino de Deus é primazia em nossas vidas. Agora vamos lá para Lucas capítulo 12, verso 22. É o último texto que a gente vai ler hoje. Lucas 12, 22, diz assim: dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: portanto eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos, não semeiam nem colhem, não têm armazéns, nem celeiros, contudo Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Observem como crescem os lírios, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Gente, primeiro ponto, quer dizer, já falei tantos pontos que eu nem sei mais quanto ponto tem. Gente, um ponto importantíssimo aqui, gente. A gente está se preocupando muito com os boletos para pagar, com o que comer, com o que vestir, qual é o carro que a gente vai andar. A gente anda se preocupando com tantas coisas. Mas quem é o nosso provedor é Deus. Deus é o nosso provedor. Aí sabe o que acontece? Quem já comeu aqueles Danoninho? Danoninho. Você começa a ir no supermercado, aí você compra um Danoninho para você tomar em casa. Aí daqui a pouco você começa a enjoar do Danoninho. Agora eu quero um Chandelle. Quem já comeu Chandelle? Chandelle é bom, né? O Chandelle é firmeza, né? Aí daqui a pouco você quer um sorvete Häagen-Dazs. Quem já viu do Häagen-Dazs? É um potinho, custa uns 30, 45, quantos? 80, ó, 80 reais. Você quer comer o potinho de Häagen-Dazs. Porque o Danoninho já não funciona, o Chandelle, que é top, não funciona. Esse aqui é o Häagen-Dazs. Gente, quando a gente se preocupa com o que beber e comer, o nosso carro, o primeiro dia que a gente compra o carro é uma alegria, depois vira ordinário, normal. Não é assim que funciona? Aí daqui 6 meses você está já, esse carro aqui, eu não aguento mais esse carro. Não é assim que funciona? Oh, que bênção, né? Primeiro dia era, oh, meu queridão, né? O apelido do nosso carro é Carrãozinho, ó. Carinhoso, Carrãozinho, né? Na época do Sandero era o Sandeirinho, né? Que você fala, Sandeirinho.
agora é o carrãozinho, aí a casa que a gente tem onde a gente mora, primeira vez que a gente compra, cara, que maravilha essa casa, aí passa uns meses, eu não aguento mais essa casa, eu quero me mudar daqui. Não é assim que funciona? Quando a gente deposita, gente, o nosso coração ao que vestir, ao que comer, são coisas momentâneas, que logo passa e você vai querer outras. É igual um iPhone que você compra, um iPhone 13 top, aí vem o 15 e fala, cara, eu quero o 15. Não é assim que funciona? Eu quero o 15, porque agora o 13 é lá de 2002, 2012, que é 2022, eita, eu estou mudando as décadas já, né? 2022, então eu quero um iPhone da última geração, de 2024, iPhone 15 que eu quero, e o 13 está lá topzera, tira as fotos top, não trava, iPhone não trava, meu irmão. Mas aí, gente, quando a gente busca essas coisas, a gente começa a buscar coisas momentâneas, que vão trazer prazeres momentâneos. E a grande questão é que Jesus nos ensina algo aqui. Por que vocês estão preocupados com coisas que o nosso Pai pode dar a vocês? Gente, o meu emprego quem me deu foi Deus. O meu carro quem me deu foi Deus. O meu trabalho quem me deu foi Deus. O apartamento é alugado, mas quem dá o sustento todo mês para eu pagar é Deus. Nós precisamos começar a ver Deus nessas coisas. É Deus que nos sustenta, é Deus que nos deixa erguidos aonde nós estamos. Não é na força do nosso braço. Quando nós entendemos que tudo vem de Deus, aí nós começamos a enxergar. É igual você dever, eu já falei isso para vocês, é igual você dever 50 milhões de dólares, não é de dólares. Você vai dormir à noite? Não vai. Agora imagina se você conhece o Richard, e o Richard tem 800 milhões de dólares na conta dele. Ele chega para você e fala assim, Ícaro, tá aqui ó, 50 milhões de dólares. Pô, eu vou querer andar com esse cara, não vou? Você não vai querer andar com esse cara? Você não vai buscar primeiro esse cara? Cara, quero trabalhar para esse cara. Vocês conhecem o Pablo Marçal aqui? O marido da Lídia é o sósia, só para... Rafael é o sósia, né, do Pablo Marçal. Vocês já perceberam que o Pablo Marçal, ele fala com tanta coerência, que tem pessoas que estão gastando dinheiros para querer andar com esse cara? Já perceberam isso? Vocês acompanham o Pablo Marçal? Eu ando acompanhando só para entender qual é a desse cara, porque ele diz que ele é teólogo, é compositor de músicas evangélicas, piloto, é o sei lá o que, é o Iron Man, né? Gente, presta atenção nisso que eu vou falar para vocês. Tem gente gastando muito dinheiro para andar perto desse cara, porque quem anda perto desse cara começa a ter prosperidade financeira. Vocês percebem? Agora Jesus está nos ensinando que o nosso Pai nos dá todas as coisas terrenas. O nosso Pai nos dá o nosso trabalho, o nosso Pai nos dá o lugar para a gente morar, o nosso Pai nos dá o carro, o nosso Pai nos dá o pão de cada dia. Jesus não ensina para a gente pedir o pão nosso de cada dia, é o nosso Pai que dá. Então eu não preciso me preocupar e colocar isso como prioridade na minha vida. Vocês compreendem isso, gente? Eu não preciso disso. E aí vamos seguir aqui. Homens de pequena fé, verso 29. Portanto, não busquem o que comer ou beber, não se preocupem com isso, pois o mundo gentil, e aqui na minha Bíblia está mundo pagão, é que corre atrás dessas coisas. Ontem a gente teve uma reunião de homens aqui, cadê os homens que estavam aqui com a gente ontem? Cadê? Aí, pô. Pois o mundo gentil é que corre atrás dessas coisas.
Gente, a gente está se tornando um povo pagão, porque a gente está o tempo todo nos preocupando com o que vestir e comer, enquanto Deus já tem provido nas nossas casas. E a nossa mente está tão fixada nisso que a gente esquece que isso é um comportamento gentílico, é um comportamento pagão. Sabe o que é pagão? É quem não é cristão. Rimou, né? Pois o mundo gentil... Volte lá rapidinho. Pois o mundo gentil é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai de vocês sabem que precisam delas. Agora olha o que Jesus fala no 31. Busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas serão acrescentadas a vocês. Sabe por que a gente não busca em primeiro lugar? Porque somos homens e mulheres de pequena fé. E gente, o que eu tenho descoberto na minha caminhada com Deus é que sem fé é impossível agradar a Deus. E sabe o que eu estou descobrindo também? Que quando a gente sabe agradar o nosso pai fica bobão pra gente. Já viu uns pais com as crianças pequenas? A criança está dando uns tapas na cara. Já viu isso aí, os pais bobão? Agora quando a gente aprende, gente, o que o nosso Pai celestial, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, quer, que se agrada de nós, e nós fazemos o que Ele nos dá. Em outro verso, que eu não vou mais citar aqui, mas ele fala que até os pais terrenos que são maus dão coisas boas a seus filhos. Imagina o Pai Celestial, o que Ele pode dar para nós? A grande questão aqui, a gente tem vivido como pagão ou como cristão? Se a gente vive como pagão, sinto muito, você não é filho de Deus. Se você não está dando fruto, me perdoe, mas você não é filho de Deus, gente. Um fruto que busca o reino de Deus de verdade. Ser filho de Deus vai buscar o reino em primeiro lugar. Vocês querem ver uma coisa? Se acontece qualquer situação aqui, as crianças saem correndo para quem elas vão? Para os pais. Quando acontece algumas coisas com a gente vai para o nosso pai ou vai para a força do nosso braço? Vai para a força do nosso braço, porque a gente não confia no nosso Pai Celestial. Se Deus te trouxe aqui hoje, era para você ouvir essa mensagem. Tenha fé no seu Pai. Tenha fé no seu Pai. Vamos orar. Papai, queremos te agradecer porque o Senhor é misericordioso, porque o Senhor tem nos revelado o teu reino, e queremos pedir para o que tem conhecimento, pedimos mais, para quem não tem, pedimos misericórdia, Pai, se revela essa pessoa, que os nossos olhos sejam abertos, que nós possamos perceber, que possamos te enxergar, ver como funciona a tua dinâmica, que possamos ouvir a tua mensagem, entender, e que esse entendimento gere frutos para nós, como comunidade, que venhamos juntos crescer na mensagem do reino, aprendendo uns com os outros, aprendendo a discernir a tua vontade, aprendendo a discernir a tua palavra, não com mestres lá fora, mas através da tua palavra. Fala conosco, não queremos ouvir por outros homens, mas queremos ouvir através do teu Espírito em nossas vidas. Se revela a nós, cada dia mais, revela essa comunidade o que é ser filho de Deus, revela essa comunidade o que é buscar a Deus em primeiro lugar, que nós possamos viver isso em nossas vidas. Te agradecemos por todas as coisas, em nome de Jesus, amém e amém.